Oi, oi, gente! Como é que tá do lado daí? Eu sou a Gabi e hoje o Em Voga tá num lugar bem diferente e muito bonito, como vocês podem ver. A gente tá aqui na Lojas Bratz com essa cozinha maravilhosa que eu já tô me sentindo a Ana Maria Braga. É só vocês ficarem ligadinhos e conferirem o resto. E a convidada de hoje é muito especial. Quem conhece ela sabe o quanto ela é apaixonada pelo que faz. E é a Carol, que é nutricionista aqui em Candelária. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer muito grande estar fazendo parte desse momento. Ainda mais num ambiente tão lindo e tão maravilhoso para nós nutricionistas. E obrigada mais uma vez pelo convite. Sim, a gente fica muito feliz com a tua participação, Carol, para falar de um assunto que interessa a todo mundo, né? Comida, paladar e, de uma forma ou outra, de amor. E eu queria saber como começou essa tua relação com a nutrição. Por que tu escolheu abraçar essa profissão? Então, a nutrição, ela veio depois de algum curso que eu já tinha feito, mas foi a minha primeira escolha. Então, eu sempre gostei muito de cuidar da saúde das pessoas. E principalmente agradar as pessoas, acolher as pessoas. Então eu sempre achei que a nutrição poderia ter, né, essa empatia através da alimentação. E também eu sempre me preocupei com o bem-estar, a saúde, doença. Então eu acredito muito que a comida tem, e a alimentação, os hábitos, tem a ver com isso, né? O cuidado com as pessoas e a saúde através da escolha dos alimentos. Bom, a gente sabe que a comida, a cozinha, tem uma relação de amor com as pessoas. A gente sabe que os alimentos têm muito a ver com a nossa energia. E antigamente nem se falava disso. A alimentação e a dieta era só para querer ficar magra, né? E agora, como é que tá essa relação? Então, muitas pessoas ainda acreditam que o plano alimentar, a dieta deve ser algo restritivo ou algo que se relaciona só com emagrecimento, mas eu acredito que não precisa ser assim. A gente deixa a alimentação, a dieta, o plano alimentar muito divertido quando a gente inclui alimentos e não exclui alimentos, que é o caso que a gente vai estar demonstrando aqui hoje para todo mundo, que às vezes um simples alimento que a gente pode ter na nossa casa pode se transformar num prato principal. Enquanto a nossa Nutri se prepara, eu pedi uma licencinha para ela para mostrar essa cozinha linda que a gente tem aqui no Em Voga hoje. Ela é 100% MDF com acabamento BP e projetada milímetro por milímetro. Ela pode entrar na tua casa, no apartamento, onde for. Essa marca é consagrada, patrocinadora da Ana Maria Braga, com ferragens importadas da Itália. É muito linda. Quem não queria ter uma dessas na sua casa? Então, pessoal, agora que a gente já tá do lado de cá, no lugar em que a Carol se sente bem à vontade, eu vou pedir para tu explicar um pouquinho pra gente e pro pessoal de casa um pouco dos ingredientes que a gente vai usar hoje na nossa receita. Então, como a gente sabe, uma alimentação colorida deve fazer parte de todos nós, porque a gente sabe que quanto mais cores, mais nutritivo está a nossa refeição. Então hoje a gente tem aqui folhas verdes, né? E é interessante que a gente sempre traga mais cores, além das folhas verdes, que a gente trouxe aqui o caso do repolho. E também a gente valorizar aqueles ingredientes, legumes e verduras que estão na estação. São esses os legumes mais nutritivos e mais em conta para a gente estar trazendo para dentro da nossa casa. E, inclusive, quanto mais regional, melhor ainda, né, Gabi? Que a gente vai ter esses alimentos de forma bem orgânica. Frutas, então aqui a gente também consegue frango, ovo, que é uma proteína, né, para estar aliando nessa nossa salada. Gordura boa, que é o caso das castanhas, das sementes. E agora a gente vai preparar para vocês uma salada perfeita, né? E quando a gente fala em salada, já me dá água na boca, inclusive, só de olhar para esses ingredientes. Quando a gente pensa em salada, a gente imagina algo sem graça. Inclusive, uma paciente um dia também disse pra mim: nossa, Carol, quando tu falou em alguma das suas entrevistas por aí que alimentação saudável é muito mais que frango e alface, realmente eu trago isso muito. Porque a gente pode deixar sim uma salada básica, mas com outra cara, com outro sabor, que é o caso que a gente vai estar demonstrando aqui pra todo mundo nessa cozinha maravilhosa.
Então, gente, já sentei aqui no lugar de quem vai saborear as delícias da Carol e ela vai começar a mostrar para vocês como é fácil a gente fazer uma salada e que não precisa de todo aquele empenho que o pessoal acha que tem que plantar, que tem que colher e um monte de coisa, que é bem simples, né, Carol? Exatamente. Então, Gabi, a gente vai trazer aqui para as pessoas que estão nos assistindo de uma forma muito simples. A gente quer alcançar as outras pessoas para estarem fazendo isso em casa, né? Inclusive aquelas pessoas que não gostam muito de salada, a gente vai mostrar que isso pode ficar, sim, muito gostoso. E hoje a gente vai trazer um pouquinho dessas verduras, legumes de forma mais crua, mas não necessariamente o consumo desses alimentos deva ser assim, né? A gente pode estar aquecendo, né? Pode estar fazendo um refogado, assado, purê, de várias formas para que agrada o paladar de todas as pessoas. Porque muitas vezes a gente se depara com um alimento e tenta comer ele cru, sozinho, e às vezes não é o que agrada. Então, às vezes, misturando com alguns outros alimentos, já fica mais interessante. Então, ok. A ideia hoje, então, é preparar um prato principal utilizando esses ingredientes aqui, mas nada impede da gente estar fazendo lá no nosso churrasco de domingo, né, durante a semana, essa salada também para estar acompanhando refeição ou jantar. Então, a gente começa pelas folhas verdes, né, e legumes e verduras, que são as fibras, né, desse nosso prato, que é o que vai estar trazendo saciedade. E a gente sabe que a densidade nutricional desses alimentos todos é muito, muito boa e a quantidade calórica, digamos assim, é bem baixinha. Então, realmente vai dar uma saciedade muito grande com uma caloria bem baixinha. Inclusive, a gente vai perceber que esse prato ele vai ficar bem grande e a densidade calórica vai ser bem baixinha. É essa a nossa intenção. Isso aí, tudo que a gente gosta, uma refeição gostosa e que não seja muito calórica, né, gente? Que na quarentena tá todo mundo passando os limites. Exatamente. Vamos começar então, Carol. Então a gente vai pegar as folhas, né? Então aqui a gente tem alface e como eu falei, a gente vai sempre estar incluindo fibras, né? Nessa nossa refeição. E outro segredinho para essa nossa salada, ela realmente ficar perfeita, é que a gente coloque as saladas. E outra dica bem importante, a gente já fez a higienização né, dessas folhas antes com hipoclorito de sódio, a gente pode estar usando água sanitária, porque a gente vai estar evitando então de ter algum funguinho, uma bactéria ou até mesmo alguns agrotóxicos, né, que podem ter nesses alimentos. Certo. E a gente sabe que os vegetais verdes escuros também são boa fonte de ferro, de cálcio, né? Então a gente pode estar usando pelo menos umas 3 opções de saladas verdes. E junto com isso, camuflado aqui, a gente coloca os temperos naturais, que a gente sabe que tem um efeito diurético, antimicrobiano, efeito laxativo, então é bem importante a gente estar usando. Hoje a gente tem então aqui salsinha, cebolinha, né? A gente também tem hortelã, que a gente pode estar usando como chá, enfim, né? É bem digestiva, legal da gente estar usando até nesse momento assim para estar facilitando a digestão ou até depois de alguma refeição em forma de chazinho. Então essa eu deixo para depois, vou dar uma picadinha aqui. E Carol, lembrando que tudo isso a gente encontra no mercado, é bem fácil para quem mora em apartamento, enfim, mas que também é muito legal e podem ser produzidos em casa. Então, como eu falei, os temperos naturais, eles têm muitos benefícios. E eles que misturados nessa salada verde que vão dar um toque especial. Então, por isso a gente coloca já a hortelã aqui no meio, né? Para quando a gente pegar essa salada verde, a gente já sentir o sabor refrescante, né? Que tem a hortelã. E aqui a gente tem, então, nossa, cebolinha, salsinha. Gente, isso é muito fácil de ter em casa. Inclusive, quem mora em apartamento, né, Gabi, pode estar dando um destaque especial, ainda mais numa cozinha iluminada que nem essa, pra né? decoração. Dá Fica pra fazer em ótimo. vasinho. Agora a gente vai pegar aqui o tomatinho cereja, que pra mim, Gabi, esse tipo de tomate, que é muito fácil também de ter em casa, ele tem um sabor muito especial comparado aos outros tomates. Eu também gosto muito dos ingredientes aí, eu posso dizer que é um dos meus favoritos. O tomate e a gente vai estar usando aqui o ovo de codorna. Olha, ele serve até
como uma beliscada fora de hora, né? Com um temperinho assim, fica ótimo. Com certeza. Ok, então agora sim, fica a critério, né, das pessoas, mas eu acho importante a gente sempre ter então uma salada verde mais alguma cor junto. E a fruta é algo que também dá um toque especial para nossa salada. Principalmente se a gente for estar consumindo agora, que começa a ficar um pouquinho quentinho, então a gente agrega um valor nutricional. Principalmente frutas que tem esse tom mais vibrante, com tonalidade de fogo, são frutas ricas em vitamina C, que a gente sabe que, inclusive, né, para o nosso sistema imunológico, isso é algo muito especial. O que eu costumo dizer, né, Gabi, existem refeições que são mais elaboradas, mas a maioria das refeições, com certeza, para uma grande parte das pessoas, ela precisa ser prática. Então, quando a gente fala num plano alimentar alinhado ou uma dieta, a gente precisa, sim, trazer para o nosso dia a dia refeições mais práticas. Claro, cada um, né, vai relacionando esses alimentos conforme o gosto. Mas se a pessoa quiser fazer com menos ingredientes, mais ingredientes, fica a critério de cada um, né? Agora a gente já vai estar colocando o ovinho aqui, que é a nossa fonte de proteína. Como eu falei no início, isso é uma salada perfeita. Perfeita por quê? Porque ela é nutricionalmente correta. Quando a gente pensa numa alimentação do dia, mas principalmente refeições, a gente tem que estar aliando a proteína, uma gordura boa, que é o caso que a gente vai estar usando o azeite de oliva, as castanhas, as sementes, que a gente sabe que é uma boa fonte para a gente estar tendo uma boa condução, digamos assim, para absorver várias vitaminas. Então, uma coisa vai levando a outra, então por isso que a gente vai estar adicionando, inclusive, azeite de oliva. E a gente sabe também que para doenças cardiovasculares, né, também é muito importante a gente estar colocando essas gorduras boas e estar evitando, então, uma gordura saturada, né? A gente tem o frango aqui também. Alimentação, cozinha, alimentação saudável, ela é prazer. Então, a gente aqui tá fazendo uma cozinha terapia, né? Principalmente se a gente tem uma cozinha maravilhosa dessa em casa, que tem bastante espaço. Então, é um momento da gente estar reunindo a família, tá preparando principalmente alimentos que a gente gosta muito, né? Então, a gente pode estar agradando todo mundo e tá fazendo um prato super saudável, né? Então, a questão é incluir as pessoas para estar participando desse momento e estar trazendo uma variedade, assim aumentando o valor nutricional dessa refeição. Então agora, para dar um toque muito especial para nossa salada, a gente vai aquecer um pouquinho de azeite de oliva aqui e vai estar dourando, né, a castanha que já está picadinha e a semente de girassol, mas as pessoas podem estar utilizando outras sementes, né, gergelim, linhaça, chia, às vezes até um composto assim de uma granola saudável para estar colocando na salada. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheirinho que já tem por aqui. E Carol, eu queria que tu explicasse um pouquinho por que a gente deu essa incrementada nas folhas de nozes. Então, a gente sabe que hoje a gente é pego muito pelo paladar. Então, hoje os alimentos industrializados, eles têm muitos aditivos que realçam sabor, realçam crocância. E muitas vezes a gente precisa estar trazendo isso para a comida de verdade. Então, se a gente for comer a castanha sem estar dourando ela, ela vai ter um aspecto, mas hoje, se a gente dourar ela e comer, a gente vai sentir aquele croque-croque na salada, que é o que a maioria das pessoas querem quando consomem os alimentos industrializados. Então, Carol, na prática, agora se tratando de calorias, para o pessoal que se preocupa com o gasto calórico, enfim, para quem se cuida e quer cuidar mais da alimentação, como é que a gente pode comparar as calorias dessa salada e de outros alimentos que a gente consome no dia a dia? Sim, Gabi. Calorias é algo muito importante. Cada pessoa ela tem uma necessidade diária, né? E isso a gente entende às vezes com uma análise mais profunda. Mas o que a gente precisa valorizar muito é a qualidade nutricional dessa refeição. Então a gente sabe muito bem que se a gente está comendo esse prato de salada, a saciedade e até de repente uma pós-refeição vai demorar muito mais tempo do que se eu estar comendo uma torrada de pão branco, né? Porque a gente sabe que não tem muitas fibras ali. Então, às vezes o volume não quer representar que é uma refeição cheia de caloria. Hoje a gente tem muitas vezes
um copo de chocolate quente, por exemplo, é muito mais calórico que esse pratão de salada. Quando a gente pensa em salada, muitas pessoas colocam aqueles molhozinhos prontos, Sim. que tem muito aditivo químico, sódio. E hoje a gente vai preparar um molhozinho aqui, que é bem diferente, mas nada impede da gente estar fazendo outros tipos de molho. Mas é o caso de iogurte, limão, o azeite de oliva mesmo. E tá fazendo várias misturas para tá deixando esse prato ainda mais saboroso. Certo, então vamos lá. Agora a gente vai adicionar o limão no iogurte natural. Mas se eu não tenho limão, o que mais eu posso colocar, Carol? O vinagre de maçã, pode estar colocando o acetato balsâmico também. Eu gosto também de fazer uma mistura com doce, então a gente pode estar usando o mel, o néctar de coco ou o maracujá em vez do limão. Temperos naturais, né, também. Então existem várias formas, vai só do paladar da pessoa mesmo. Sim, e da criatividade. Exatamente. Carol, eu tenho uma dúvida. A mistura do limão com o leite não vai talhar? Olha, Gabi, até a gente vai, na verdade, fazer isso, a gente já vai colocar no nosso alimento, né? Um pouquinho sim, mas não vai. Enfim, até é algo que fica interessante pro sabor, acredito. Sim. Carol, agora eu vou tirar umas dúvidas que eu acho que muita gente tem, mas são coisas bem rapidinhas, assim, tá? O que eu devo escolher? Pão preto ou pão branco? Primeira coisa, quando a gente chega no supermercado, a gente já tem que chegar com uma lista de compras na mão e sem fome. Porque se a gente chegar com fome, a gente vai estar enchendo o nosso carrinho de muitas coisas que são gostosas e por vezes não fazem tão bem para a saúde. Segunda coisa, a gente tem que pegar a lista de ingredientes desse alimento. Então a gente vai lá e começa a ler o que tem nessa embalagem, né? Qual é os ingredientes que tem nesse alimento. Então, quando a gente for pensar em pão, a farinha de trigo integral é ok. A farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, farinha branca. Então, a gente tem que olhar a lista de ingredientes para estar escolhendo o melhor alimento. Certo. Para as dietas, a gente encontra muita carne branca. Eu escolho carne branca ou carne vermelha? Então, dependendo da pessoa, né? Se ela já tem um colesterol elevado, se ela tem risco para doenças cardiovasculares, hipertensão, se ela tem algumas doenças associadas, a gente pode reduzir o consumo, né? Mas é interessante trazer uma variedade, tá? Pode excluir a carne do cardápio? Pode, mas com orientação de um profissional para que a gente não faça, né, esse corte sem estar inserindo outros alimentos. E sobre bebidas, o que eu devo consumir junto com a comida? Eu não devo consumir bebidas com a comida? Quando a gente faz uma mastigação correta, a gente produz saliva. Então é para isso que serve. Então, a gente fazendo uma boa mastigação, a gente não tem necessidade de estar tomando algo para estar empurrando a comida. E muitas vezes isso vem pela pressa que as pessoas têm no momento de fazerem as refeições. Então, é interessante ter uma atenção plena ao comer. Então, com certeza, isso vai evitar o consumo excessivo de bebidas junto com a comida. Então, por isso que eu oriento. Uns 10 minutinhos antes, uns 10 minutinhos depois, mas junto com o alimento não é interessante, não. E sobre o café da manhã, um velho ditado diz que de manhã a gente tem que comer como um rei, tá certo isso? Olha, eu considero o meu café da manhã como uma refeição maravilhosa, até porque é uma energia boa que traz para o dia, para a gente estar encarando o nosso dia aí com leveza. Como eu disse, eu gosto bastante de cozinhar e estar fazendo minhas próprias refeições. Depende de cada um. Mas é importante que a pessoa não faça uma refeição muito tarde da noite, porque senão, com certeza, ela vai acordar sem apetite nenhum e vai dizer principalmente para a Nutri: Nutri, eu nem consigo comer de manhã, não tenho fome. Fome é uma necessidade que todo mundo tem, mas de repente, se a pessoa comeu algo muito pesado de noite, ela vai acordar realmente sem apetite. Mas não é uma refeição que é obrigatória, não. A pessoa, ela pode acordar, eu acho interessante estar tomando água, estar se hidratando e não realizar se caso, né, não for o interesse dela. E agora eu quero que tu dê uma dica pro pessoal sobre o lanche da tarde. Porque às vezes no trabalho, na correria do dia a dia, tu passa, pega um pastel, um cachorro quente e a gente sabe que não é o mais adequado. O que tu pode sugerir pra gente? Sim, primeira coisa, todas as vezes que a gente não sabe o que a gente vai comer, já dá um gatilho para que a gente faça uma refeição gostosa e não tão saudável. Segunda coisa, quando a gente não faz a refeição da tarde,
com certeza a gente pode, inclusive, comer esse pratão de salada e querer comer mais coisas. Porque a nossa necessidade, né, vai ter fome, porque a gente não vai ter aquela saciedade no período da tarde. Então, a gente sabe que iogurte, frutas, grãos, cereais integrais são coisas práticas, às vezes até uma receitinha de um bolinho integral, a gente pode estar levando, né, de tarde e eu acho que fica bem gostoso também. A gente sabe que a água é muito importante para o nosso corpo e tem gente que diz, nossa, eu não tomo água, Carol, mas eu tomo chimarrão, eu tomo chá. É a mesma coisa? Isso substitui? Então, o que eu sempre digo, a gente lava a roupa com chimarrão, a gente lava a roupa com chá, então para o nosso organismo, com certeza a água é algo muito importante. Inclusive para aquelas pessoas que querem ter uma pele bonita, que querem ter um aspecto liso, sem celulite, que querem ter disposição, menos dor de cabeça, inchaço, tem que tomar muita água. Certo, então tá. Carol, e chazinhos? O que tu recomenda pra gente, assim, pra desinchar, alguma coisa assim que tá bem na moda? Ai, sim. Os chás, eles têm vários benefícios, mas os chás, pensando mais nessa parte estética, a gente pode estar incluindo, inclusive o alecrim, chá verde, hibisco, gengibre, canela. Então, a gente pode estar fazendo várias combinações, mas pra mim o chá verde é o campeão da estética. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar a nossa gravação, a nossa receita. Muito bom a parte de provar, né? Que vai ser daqui a pouquinho. Quais as expectativas para esse momento, Carol? Eu já estou com água na boca desde o primeiro momento que eu comecei a preparar essa salada. Já tô louca que encerre aqui pra gente comer. Certo, então vamos encerrando para provar. E eu queria agradecer às lojas Bratz por esse cenário maravilhoso, por essa cozinha linda, que eu tenho certeza que todo mundo tá afim de levar para casa. Chega aqui na Bratz e leva para tua casa logo de uma vez.